Bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Freudcast. Lembrando que se você tem vontade de ter o seu próprio podcast, ou se você tem uma empresa que queira patrocinar o Freudcast, ou se você tem uma história muito legal para contar pra gente, é só entrar em contato com o BHD. Eu vou deixar o contato deles aqui, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você vai assistir o nosso Freudcast. Antes de tudo, vamos começar aqui, vou fazer o meu merchan. Esse é o meu livro, As Infâncias que Vivi. Ele é um livro que conta desde 2008 que eu trabalho com direito infanto-juvenil, então são todas histórias reais que vai impactar muita vida, porque tem muita história diferente aqui que a gente não imagina que existe tanta realidade diferente tão próximo da gente. Então, quem quiser na Amazon, quem quiser mandar mensagem no Instagram, pode mandar mensagem no Instagram, a gente dá um jeito, a mensagem sempre tem que chegar. E hoje vamos conversar sobre direito dos autistas. A gente já conversou sobre autismo em outro episódio aqui com a doutora Francine Sepulcra, então se você quer assistir antes, volta lá, é só procurar a doutora Francine, já conversou sobre autismo com a gente. Hoje a gente está aqui com a doutora Suelen Wernesbach, falei certo? Advogada, e com a doutora Luísa de Paula, médica, e vamos conversar sobre esse assunto tão necessário, que a gente vê tanta gente tendo o direito segregado por desconhecimento, muitas vezes, quase sempre por desconhecimento da lei. O que a lei dá de direito a essas pessoas. Então, se apresenta, por favor, doutora Suelen. Sejam bem-vindas. Obrigada, gente. Agradeço o convite. É uma satisfação poder estar aqui, trazer um pouquinho de conhecimento sobre o direito dos autistas, né? Eu sou advogada, especialista em direito previdenciário, Ministério Público e Cidadania. Vamos abordar aqui hoje alguns assuntos assim mais relevantes, né, que tem se falado muito devido à causa do autismo, né, como está em alta, muito forte, e também junto com a doutora Luísa, né. Tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, no horário que vocês estiverem assistindo. Eu sou a doutora Luísa, trabalho com transtorno do neurodesenvolvimento, trabalho com a pediatria e a neuropediatria. E é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, da gente poder estar trazendo tanta informação para as pessoas, né? Para o conhecimento sobre o autismo, né? Porque ainda, por mais que falamos muito, muitas vezes a gente não sabe algumas peculiaridades que acontecem, principalmente no âmbito da justiça, né? E eu queria aproveitar que ele trouxe um carinho para você, que eu sei que você é mãe atípica. Sim. E lá na clínica que eu trabalho, na Mente Kids, a gente faz uma capacitação de pais. Eu sou médica da certificação do Thiago Castro, não sei se vocês conhecem, né? Então, eu sou uma das médicas da certificação dele. E ele ensina muito pra gente a capacitação dos pais, né? Porque nada mais importante do que os pais terem essa noção de tudo que acontece com o autismo, em leis, nas escolas, com as terapias, com tudo, né? Então, eu trouxe isso muito para mim e eu busco capacitar sempre os pais que estão comigo. Então, eu trouxe um carinho para você. Obrigada. É um kit. Eu achei muito legal, porque eu não sabia que existia essa capacitação, assim, é muito importante, né? Então, sim, é muito importante. Espaço Mente Kids. Isso, é a clínica que eu trabalho, né? É uma clínica multidisciplinar. E lá nós temos a dona da clínica, a neuropsicóloga Milene, que é uma parceira, assim, muito importante na minha vida. Temos fonoaudiólogo, temos a terapeuta ocupacional. Lá a gente tem um espaço totalmente integrativo, assim, bem bacana. E nós temos um grupo até razoavelmente grande de pais, né? E isso realmente foi uma iniciativa nossa. Justamente por a gente saber sobre essa capacitação e a importância dessa capacitação, né? Porque a partir do momento que você coloca os pais na frente desse tratamento, a chance da gente ter resultados melhores é bem grande, né? Então, esse é um carinho que eu trouxe pra você. Muito legal, ó. Tem até um livrinho, a pulseirinha com quebra-cabeça. Eu tenho quebra-cabeça tatuado aqui, ó. Mas não vai dar pra ver, mas aqui, em homenagem. Muito legal, obrigada. O diagnóstico é da criança, em relação ao pai e filho da criança, mas o diagnóstico também é para a família inteira, né? Porque se a família não fizer parte disso, vai ficar uma peça solta. Exatamente. Isso é muito importante. A gente aborda muito essa questão do envolvimento da família, né? Então, sempre que eu tenho um paciente comigo, um diagnóstico de autismo, eu sempre busco, eu falo que meu consultório, ele é gigante. Eu falo, pode entrar, porque eu quero que todo mundo escute.
Porque eu preciso que vocês estejam comigo. Não adianta eu estar só com a mãe, ou só com o pai, ou só com a avó, porque isso daí, realmente, o âmbito familiar, ele tem que estar preparado e capacitado para essa criança, né? Porque quando a gente fala de criança atípica, é um universo um pouco diferente, né? Vamos falar então um pouco sobre os direitos dessas crianças, dessas famílias, desses pais, de todo mundo que forma esse círculo em volta de uma pessoa que é portadora do transtorno do espectro autista, né? Porque a gente vê, eu como um servidor da justiça, por exemplo, eu já cansei, quando eu atuava mais na área protetiva da infância e juventude, de pegar ações de pais buscando o direito de que o filho fosse acompanhado por um terapeuta. E eles tinham que brigar na justiça por isso, apesar de ser um direito já ali posto. E muitas vezes essa burocracia, vejo assim, ela é muito mais feita para, às vezes, a pessoa não exercer um direito que ela tem, que está na lei. E muitas vezes é a falta de conhecimento também, né, Vinícius? Porque eu vejo que as pessoas, a primeira barreira, elas já param. Eu estava conversando isso com a Suelen hoje. Eles vão, apresentam, falam, olha, o meu filho tem um laudo. Ah, não, mas esse laudo para mim não dá. Então eles já falam, cara, não dá, não vou desistir, não... Mas é porque realmente falta conhecimento. E quando a gente tem a oportunidade de passar esse conhecimento, as famílias começam a brigar mais para que aquilo aconteça, né? E sobre isso, sobre o acompanhante terapêutico, que é um direito, né, da criança autista dentro da escola, às vezes pode ser falta de conhecimento, mas eu também vejo muito assim a escola querendo economizar. Por quê? Esse acompanhante terapêutico, o custo vai ser da escola, não vai ser da família da criança. Então, muitas vezes eles dificultam. Ou muitas vezes eles contratam alguma estagiária que trabalha... Não capacitam essa não pessoa, capacitam, né? É só uma estagiária, às vezes, de pedagogia, que o que ela faz ali não tem nada a ver, às vezes, com a aba que a criança está praticando fora da escola, ou com a psicoterapeuta comportamental, entendeu? Então, acaba não adiantando muito. Muitas vezes eles colocam ali para a criança não cair, para a criança não agredir. Ou só para falar que tem. Ou como só se fosse uma babá para aquela criança. E não é esse o intuito da terapeuta, né? Do acompanhante terapêutico. Eu já cheguei a ouvir de uma escola de que os pais não acham legal ter outra profissional dentro da sala. Que tira a autoridade da professora, né? Que os pais não podem não gostar de ter outra profissional. Olha que absurdo. Eles falam, e é por isso que eu falo, é muito importante a gente informar os nossos pais atípicos, né? Porque a partir do momento que uma profissional fala isso, e quando ele é realmente capacitado, ele fala, não, isso não tem nada a ver, né? Dane-se, né? Se os pais vão achar ruim. Exatamente, isso é um direito, isso tá na lei, né? Isso é... Então, e é importante ressaltar que esse tutor, né, que acompanha durante as aulas, não é para dar um ensino diferenciado, né? Ele não vai trazer um conteúdo diferente. Na verdade, é para facilitar, para que aquela criança acompanhe ali a aula junto com todas as outras crianças, né? Trazer essa igualdade. Não vai intervir no ensinamento do professor. Isso, porque é inclusão, não é exclusão, né? Quando você faz a inclusão, é muito importante isso, e a gente sempre ressaltar que a criança, ela tem, não é para tirar ela do meio que ela está da sala de aula, porque eu já vi, inclusive, várias reportagens, a gente está aí o dia inteiro vendo isso, de retirarem o autista de dentro da sala, colocar ele recluso, muitas vezes virado para a parede, sozinho. Isso não é inclusão, né? Inclusive, eu fiquei sabendo de uma mãe que me relatou esses dias, de uma escola particular, muito conhecida, que o filho dela entrou em crise e eles colocaram o filho numa sala sozinho, e com vários profissionais na porta, não deixando ele sair. E aí a avó da criança chegou, porque ligaram para ela para buscar. A avó da criança chegou e ficou muito abalada com a cena que ela viu, assim, sabe? Então, assim, o que eu vejo muito é que não é só a escola pública, as particulares também não, a maioria não estão preparadas para lidar com isso. No caso do acompanhante terapêutico, quando a escola se nega, o que a pessoa pode fazer? O que os pais podem fazer? Se negar a fornecer? Isso. Então, a lei diz, né, que deve fornecer tanto na rede pública quanto na privada e que não pode nem cobrar mais por isso, né? Algumas escolas particulares, às vezes, podem alegar que vai ter um profissional a mais, mas é até um crime, né? Um crime de discriminação você cobrar mais por esse tratamento, né? Sendo que a pessoa autista já tem esse direito concedido em lei. Então, deveria
poderia, se não conseguir resolver com a escola, entrar com processo judicial para poder, né, conceder esse direito que a pessoa já tem, né? Uma pessoa que não tem condições, às vezes, de contratar um advogado, ela pode ir na defensoria pública? Pode ir na defensoria pública, né, estadual, né, porque questão de estado, e os defensores vão, sim, prestar toda a assistência judiciária gratuita, sem nenhum empecilho. E já que a gente está falando também de direito da educação, é bom também ressaltar que algumas escolas tentam criar entraves para poder aceitar crianças, né, com diagnóstico, trazendo alguns empecilhos, dizem que não tem vaga, mas é um direito da criança sempre ter, né, não tem limites para isso, assim, número de vagas destinadas, e também acontece muito na prática, a Luísa, né, também sabe, que algumas escolas se recusam até a aceitar laudos, dizendo que o profissional deve ser um profissional neuropediatra, criam certos entraves, assim, só mesmo para poder dificultar mesmo o ingresso da criança no ambiente escolar. Essa situação de falar que não tem vaga, né? É uma linha muito tênue entre você. Porque ninguém quer que ninguém conte mentira, né? Chegue lá, vai fazer a matrícula do seu filho, depois que está matriculado, chega e fale, olha, meu filho, ele é autista. Não, mas você também tem que ter aquela malícia de falar assim, chegar, porque realmente, olha, meu filho é autista, eu vim aqui matricular. Educadamente, eles vão falar, não temos mais vaga, porque é o que acontece. Infelizmente, é o que acontece, sabe? E eu já vi gente que faz o seguinte, olha, eu vim aqui matricular meu filho, tá? Olha, essa aqui é a escola, essa aqui é tudo muito bonito, agradável, não sei o que, não sei o que. Vamos fazer a matrícula? Vão. Meu filho é autista. Aí vai ficar mais difícil dela falar, não tem mais vaga não, acabou de acabar a última vaga. Porque é uma linha muito tênue entre você comprova que não tem vaga. Então, sabe o que aconteceu comigo? Ano passado eu troquei meu filho de escola, então eu estava procurando, eu queria visitar escolas para decidir qual que eu iria colocar. E uma dessas escolas que eu procurei, eu liguei para saber se tinha vaga. Então, antes a gente tem que fazer uma entrevista, preencher os dados dos alunos. Eu falei, olha só, se vai fazer 5 anos, eu preciso saber se tem vaga. Não tem que preencher nada antes, entendeu? Porque o procedimento... Ali, gente, já desisti de colocar naquela escola. Já sabia o que poderia Já vir. Desisti. Não falei nome, nada ali, eu já descartei tipo a um escola. processo seletivo. Infelizmente, né? E acontece muito. E essa parte que a Suelen falou sobre os laudos, né? Eu acho que é muito importante a gente falar como critério para as pessoas poderem saber mesmo, né? Que o laudo médico, né? Então, ele não tem que ser de um especialista específico. Ele tem que ser o laudo médico de um médico que acompanha aquela criança, né? Inclusive, nós temos lei para isso. Que você invalidar um laudo médico é um crime, você não pode invalidar. Quando você invalida esse laudo, você faz com que aquela criança atrase tudo que ela poderia estar fazendo, né? Quando a gente fala de neuroplasticidade, quando a gente fala de desenvolvimento, quando a gente fala de capacidade, né, para se desenvolver, a gente tem aquelas idades que são as idades chaves, né, para a gente poder intensificar nas terapias, para a gente poder estar mais de perto. E aí, a partir do momento que você invalida um laudo médico, você está atrasando a vida daquela criança, né? Então, isso é realmente crime e isso é previsto por lei, né? Traz a responsabilidade civil, né? Exatamente. Do profissional ou daquela pessoa. Até criminal, né? E quando a pessoa ela invalida o laudo, ela traz prejuízos para quem fez o laudo, para a família e para a criança, né? E isso impacta grande parte da sociedade, né? Porque se a gente fala assim, Vinícius, você tem que levar sua filha no neuropediatra. Eu posso suar sangue, mas eu vou correr atrás, eu vou dar um jeito de pagar um neuropediatra particular. Viaja 500 quilômetros. Eu vou ligar, você tem vaga? Tenho pra semana que vem. Tá, então marca pra mim semana que vem, tá a hora. Porque pra um pai, pra uma mãe... Nossa, eles fazem quando qualquer você coisa. tem essa situação de urgência, você faz qualquer coisa. Isso. Mas grande parte da população não tem essa condição. Isso. Que é o pessoal que é atendido pelo SUS, o garotinho que tá na escola pública... O plano de saúde muitas vezes não fornece esse profissional específico perto de onde você mora, né? E ele vai ao posto de saúde, o médico do posto de saúde que atende aquela população, aquela família, aquele núcleo, desde sempre, dá o laudo, olha, seu filho
tá no transtorno do espectro autista, um médico do posto de saúde. Isso. E fala assim, não, você precisa passar pelo neuropediatra. Olha a fila Quanto do tempo tá demorando para marcar um neuropediatra hoje, nessa realidade assim? Pois é, o que acontece? Hoje em dia eu consigo viver as duas realidades, né? Eu tenho um consultório onde eu atendo transtorno do neurodesenvolvimento. Eu sou pós-graduada em pediatria e pós-graduada em neuropediatria. E sou capacitada em transtornos do neurodesenvolvimento, autismo, TDAH, TOD, né? E eu trabalho dentro de uma unidade de saúde também. Então, eu consigo ver as duas realidades. E muitas pessoas não entendem que o médico, o famoso médico do postinho, né? Que às vezes a gente não dá nada por ele, é um médico tão importante, porque ele acompanha aquela criança desde o pré-natal na barriga da mãe, né? Então, ninguém melhor do que ele para poder realmente fazer um laudo. O que muitas vezes acontece? Infelizmente, às vezes por despreparo, por não conhecimento, porque a gente não aprende isso na faculdade, gente. É realmente no dia a dia ali. Então, a gente precisa ter um laudo mais bem elaborado. Muitas vezes a gente não tem tempo de realizar esse laudo, né? Dentro do SUS, a gente sabe que a realidade de tempo de consulta, infelizmente, não é adequada, né? Então, as pessoas não sabem que elas podem ter esse laudo do médico, desde que o médico se sinta também capacitado para poder estar fazendo isso, né? Mas ninguém melhor do que aquele médico que acompanhou aquela criança até os 4 anos, porque o médico do postinho é o médico que faz puericultura, né? Então, ele atua ali diretamente com a criança. Então, ninguém melhor do que ele também para poder fazer, né? Só que hoje em dia, a gente está vendo muitos empecilhos de aceitação de laudo, de aceitação, muitas vezes, do plano de saúde para poder dar início às terapias, né? Então, isso daí tem dificultado muito a vida das nossas crianças. Essa questão do plano é muito complicada, né? Porque, assim, muitas vezes, a realidade é que não tem muita opção de médico ali no plano, porque o plano de saúde passa muito pouco, um valor muito baixo para o médico, né? Exatamente. E eu não sei se, eu queria até saber sobre isso, eu não sei se são todos os planos, mas eu sei que, por exemplo, eu tenho um plano, médico tal não atende por ele, eu pago por fora e posso pedir um reembolso, é isso? Mas aí você tem só um valor do reembolso. É uma porcentagem, É só né? uma porcentagem. Por exemplo, vamos supor, a consulta é R$500. Aí o plano de saúde, ele te dá, por exemplo, R$200 só. Então, os outros 300, querendo ou não, você que arcou com eles, entendeu? Mas dificilmente tem alguma especialidade que o plano não abrange. Então, a gente sabe que tem algumas especialidades que é mais difícil de marcar consulta, mas e que seja existe, perto, né, também. Médico conveniado. Então, o fato de você procurar o particular e depois solicitar o plano reembolso, não seria cabível, né? Porque o plano vai te dizer, não, mas eu forneci. Você só não quis esperar, às vezes, a vaga. É porque, entendeu? às vezes, o que eu vejo de pais e mães relatando que tentam marcar pelo plano é que o tempo de espera é muito grande. E aí a idade do ouro, por exemplo, de 0 a 3 anos, né? Não pode esperar, né? Quanto antes começar, melhor. Então, é muito importante isso que a doutora Luísa traz, né? Dessa possibilidade de laudos, de consulta ser por outros especialistas, não só um específico, porque eu vejo isso muito na prática, na hora da gente tentar benefícios para crianças, né? Que possuem alguma deficiência. O próprio INSS, que é a área que eu trabalho, né, direito previdenciário, às vezes recusam, né, determinados laudos, né. A gente sabe que são servidores que avaliam, que às vezes também não têm esse conhecimento dessa complexidade. Então, isso é muito importante, porque você consegue abranger, né, para que as pessoas consigam, de fato, realizar ali uma consulta, ser avaliado, ter um diagnóstico, um acompanhamento com mais facilidade. Porque a gente sabe que na rede pública, às vezes, a pessoa fica ali 2 ano anos, esperando para ser atendido, 2 anos. né? E aí, esse atraso, né, no atendimento, no início ali do tratamento, pode trazer transtornos, né? E Não, com certeza. consequências Com no certeza. desenvolvimento. Isso daí, eu acho que tanto o particular, o público e o plano de saúde, a gente precisa ter mais atenção, né? Porque muitas vezes, igual, vem pacientes até mim e mandam mensagens, eu queria muito uma consulta com a doutora, mas se eu precisar de laudo, ela realiza laudos? Claro. Claro, a gente, quando nós somos capacitados em alguma coisa, e no meu caso é no transtorno do neurodesenvolvimento, a gente tem a expertise de fazer laudos, né? Mas só que a gente já vem numa cultura de que
e não aceitam laudo se não é do neuropediatra. Eu fiz um Google bem rapidinho, tava mostrando para a sua ali, de quantidade, quantos neuropediatras temos no Brasil. Se você jogar no Google agora, você vê 400, mas eu acredito que seja um pouco mais. Mas só para você imaginar, olha o tamanho do Brasil. Como que essas famílias vão esperar o especialista com o RQE, né, que é o famoso RQE, como que essas famílias vão aguardar isso daí para poder ter o seu laudo, para poder ter a sua liberação, para a escola poder liberar um AT para dentro da sala? Como? Aí você coloca essa família em questão de vulnerabilidade. Sim. Porque como que você vai fazer? Ela vai falar, cara, o neuropediatra é lá na capital, é 200 quilômetros de onde eu moro, a consulta é R$1.500. O que eu vou fazer? Eu vou ficar calada, meu filho segue na escola do jeitinho que dá, e essa criança perdeu todo esse tempo para poder estar sendo estimulada, né? Para poder estar ali naquela fase de ouro que é maravilhosa com os estímulos, né? Principalmente quando a gente fala de atipias, né? Que são os transtornos, né? Então, assim, é um assunto muito delicado, mas um assunto que os pais, os familiares, eles precisam de ter isso muito em mente. Vamos buscar quais são os direitos, mas vamos aprender. Eu acho que o mais importante é essa capacitação, sabe? Eu tenho um filho dentro de casa que é um filho atípico, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar conhecimento, justamente porque vocês encontram muitos entraves, né? Olha você falando sobre a escola, você já vê que você liga uma simples matrícula. Quero matricular meu filho de 5 anos. Aí eles já ficam, olha, do jeito que tá isso de autismo, tá todo mundo. Aí eles acham que a gente quer se aproveitar, e como se isso fosse uma glória você ter um filho atípico. Gente, ninguém sabe na pele o que é uma mãe atípica, entendeu? E já vão começando a colocar várias barreiras. Ninguém tem um filho... Ninguém tá grávida ali, ninguém espera torcendo para que o filho tenha algum transtorno, né? Você vê, por exemplo, às vezes uma criança com um cordãozinho do quebra-cabeça, com quebra-cabeça aqui, exatamente para não sofrer algum tipo de preconceito, porque, vou dar um exemplo da gravidez aqui. Eu lembro que uma vez no supermercado, a minha esposa estava grávida, era a segunda gravidez dela, e foi tratado no começo como de risco, em razão da primeira gestação que teve um problema. E ela não estava barriguda ainda, ela estava com 2, 3 meses de gestação, então ela estava normal. E a gente na fila, e você via pessoas olhando de cara feia, porque ela estava na preferencial, e na hora de ser atendida, a própria pessoa olha de cara feia, senhora, aqui é só para gestantes e idosos. Ela, né, educadamente, não, senhora, eu estou gestante. Eu falei, minha senhora, você quer ver o laudo? Você quer ver o teste de gravidez? E muitas vezes, essa questão de andar com broche, com cordãozinho, é uma forma de inclusão, mas que já bota uma marca naquela pessoa. Isso. A gente vive numa sociedade que a pessoa precisa sempre provar que tem um direito. Não basta... E mesmo provando, às vezes, ainda tem que ir na justiça. É tanta burocracia que é para afastar o não uso desse direito. Isso. Por exemplo, nesse caso que é aquela questão, quando a gente não conhece, o desconhecimento, às vezes, ele não torna... Você não vai simplesmente deixar de dar valor a uma realidade que existe. Você não está nem valorizando, nem desvalorizando, porque você não conhece. Quando você não conhece, aquilo para você não existe. Então, quando você tem uma família que tem 3 filhos, um pai e uma mãe, e ninguém tem nada, aquela família perfeita, para você tanto faz se a outra família tem alguém que precisa de um auxílio ou não, porque para ela desconhece completamente aquele assunto. E numa fila, que para você pode parecer uma coisa banal, não quer ficar, trouxe o filho para quê? Para não ficar na fila? É um pensamento tão idiota. E a grande parte da sociedade não tem conhecimento disso. Porque nós não somos um país que traz a educação no seu berço, isso é óbvio. A gente tem sérios problemas educacionais. Isso que a gente vive aqui, de pessoas assistindo a gente, da gente conversando, isso é uma bolha muito pequena da nossa sociedade. Mas por ser a realidade que a gente vive, a gente acha que isso aqui é a vida comum. E se a gente sair, a gente for para 2 quarteirões para dentro aqui, eu sempre uso essa ideia, né, de que eu moro em Vitória, eu trabalhei durante algum tempo em Viana, que se eu pegar o carro, eu chego em 30, 40 minutos. E quando eu fui fazer audiência domiciliar numa casa de uma senhora, aquilo foi um baque para mim, porque eu cheguei na casa daquela senhora para fazer audiência domiciliar, ela não tinha vaso sanitário em casa.
ela fazia as necessidades dela num chão cavado. Eu falo, cara, isso tá do lado da gente. Eu já fiz visitas domiciliares assustadoras. Tá do nosso lado, tá aqui na cidade vizinha, às vezes tá no seu bairro vizinho. E não é porque eu não dou valor para ela, porque eu nem sabia que aquilo existia ali. E é por isso a necessidade de a gente trazer quais são os direitos. Vocês estão exercendo seu direito? Porque o rapazinho que vai no posto de saúde, num bairro de periferia, e o médico pega para ele e dá o laudo de que ele tá no transtorno espectro autista, para ele aquilo vai mudar a vida dele. Com certeza. Vai. Aí você pega Com pra certeza. uma pessoa dessa e fala assim, espere, por favor, o agendamento do seu neuropediatra pelo SUS. Você tá Espere. fadando aquele cara a viver uma vida, ele e a família, a sociedade que tá ali, porque ali uma pessoa tratada poderia ser muito mais barato para o SUS, para a sociedade em si. A Sociedade Americana de Pediatria, ela fala que a cada $1 gasto com uma criança atípica, você economiza no futuro $17. Então, assim, quando você fala em coisas, a gente fala que os americanos são um outro mundo, né? Porque realmente é. A gente não trabalha com o imediatismo, né? E eu falo, sou muito audaciosa ao falar isso, mas eu acredito que isso daí daqui a pouco vai virar realmente um caos de saúde pública. Eu ofereci vários projetos para algumas prefeituras, me foram fechadas portas, entendeu? Sim. E as crianças precisam desse atendimento mais especializado, concordo. Mas a gente precisa de conseguir alcançar aquelas crianças que não têm condições, né, de estar indo para algum outro local. Eu atuo em Domingos Martins hoje em dia e eu até faço algumas palestras, a gente tenta levar esse conhecimento, né? Em Domingos Martins nós temos uma população muito grande de pomeranos, não sei se vocês sabem, né? E muitos deles nem falam a nossa língua, né? Então, eles falam que nem é considerado uma língua, né? O pomerano. É um dialeto, né? É uma língua morta, né? Isso. Então, eu tenho pacientes pomeranos e para você entender como que muitas vezes é muito difícil de você explicar para aquela pessoa o seu filho tem autismo e provavelmente o seu filho mais velho também, provavelmente o seu marido. Entendeu? Então, isso daí é uma realidade muito distante. Aí, chega uma criança com 5 anos, não fala uma palavra, aí a mãe fala, mas o pai dele foi assim também. Ai, que ódio que Deixa dá isso disso, no né? tempo dele, uma hora ele vai falar. Todo mundo tem seu tempo, né? Toda criança É até tem seu importante tempo. você, como médica, alertar as pessoas aqui, porque eu vivo falando isso no Instagram. Não existe isso de que cada criança tem Não, seu tempo. não Tem existe. pode ter até o seu tempo dentro ali da margem esperada Exatamente. para cada idade. Exatamente. Mas não pode cair nessa do Não. vizinho, parente Não, falando, não, fulano falou que 5 anos. Não pode, porque você perde o tempo de ouro de tratamento. E outra coisa, quando a gente fala do espectro autista, né? É um espectro, então assim, são possibilidades Diversas, né? gigantescas. Então tem crianças autistas com altas habilidades, por exemplo, que elas falaram com 1 ano. Uhum. Tem autistas que não falam com 5, mas tem autistas que eles falam, mas não andam de bicicleta. Então, assim, é uma peculiaridade muito grande que hoje, graças a Deus, com tanta informação, os médicos, os profissionais da saúde, eles estão conseguindo chegar mais nesse assunto, né? Mas ainda realmente a gente vê que tem uma dificuldade muito grande. Eu já vi profissionais médicos falando, por exemplo, que o autismo digital existe, o seu filho é autista porque ele tá na tela. Eu até vi a Francine falando sobre isso. Então, assim, como que isso daí é uma coisa que as pessoas, cara, como pode ser, né? Exatamente. Não, e um tempo atrás, eu até postei a cara de Takuja no Instagram. É uma neurologista, eu agora não lembro de qual estado é, assim, e é super conhecida, super renomada, falando que os autistas, como é que ela falou? Ela falou em outras palavras assim, se a pessoa é autista, ele não vai conseguir ter um trabalho, ele não vai casar, ele não vai conseguir ser funcional. Ela falou que os autistas não são funcionais. Se é funcional, não é autista. Uma médica falando Carol, isso. para você ter ideia, já tem estudos hoje em dia, estudos renomados, de que a gente fala de 80% de chance de um autista ser, sim, funcional. Desde que diagnosticado precocemente, que tenham as intervenções corretas e que você tenha um empenho realmente daquela criança de ser um adulto funcional. Olha para você ver como que um profissional da saúde passa
uma visão dessa completamente errada e deturpada de todos os sentidos, e a pessoa que está vendo aquilo, né? Então, a gente é uma missão de busca para poder conseguir passar o entendimento para as pessoas, e muitas vezes acontece isso. Tem muita gente que fala, por exemplo, que aquela criança virou autista. Ninguém vira autista. Desenvolveu o Se autismo. nasce autista. Por isso que eu né? acho muito legal pessoas públicas virem falar sobre o diagnóstico, igual a Letícia Sabatella. É Sabatella que fala? Letícia Sabatella. Esse Sabatella. Ela veio e falou, gente, eu sou autista. Eu descobri o meu diagnóstico. No entanto, ela é super realizada profissionalmente, ela tem a família dela, tem a vida dela. Então, eu acho muito legal quando pessoas com diagnóstico vêm falar sobre isso, porque tira essa ideia retrógrada de autistas não ser funcional, né? Exatamente. E não em tem nada a relação ver. também à questão jurídica, né? É importante esclarecer que o autista, ele é considerado deficiente e tem todos os direitos para Todos fins os da lei, Para fins né? legais, né? Exatamente. Inclusive, em 2015, a gente teve uma alteração do Código Civil que alterou a questão da capacidade civil das pessoas com deficiência. Antes, uma pessoa com deficiência era considerada absolutamente ou relativamente incapaz de praticar atos da vida civil. Hoje, ela tem plena capacidade, né? Tem todos os direitos de uma pessoa comum, né? Tratado como iguais. Inclusive, assim, a gente falando aqui sobre direitos, né? É importante, a gente sempre quando a gente fala de autismo, a gente pensa muito na criança, né? Mas tem o autista adulto, né? Tem a criança, vai virar adulto. Então, tem algumas questões ainda da vida adulta que vão ser tratadas. A questão, por exemplo, do alistamento militar é obrigatório, né? Depois a pessoa pode ser dispensada. A questão do alistamento eleitoral, a pessoa vai ter todo o direito de votar, né? Então, são direitos, às vezes, ainda que não são falados, né? Não são pouco E explorados. como que a gente fala que é uma pessoa que não é funcional e tem todos esses direitos, né? É uma questão do Exatamente. estereótipo também, que é criado muito assim. Eu lembro, esse filme é da década de 80, tem um filme chamado Hey Man, não sei quem já viu, que é com Tom Cruise. Que ele é irmão do... Esqueci, o Dustin Hoffman. O Dustin Hoffman é o irmão mais velho dele e ele é autista. E foi um filme que acho que foi o primeiro que falou sobre autismo assim no cinema americano, né? E mas não falou que ele era... Eu nem lembro se fala se era a palavra autista no filme, mas ele era aquele cara super dotado que conseguia contar cartas, aquele estereótipo do autista, sabe? Ele desenvolveu superpoderes e muito menos ficava assim... Então, criou um estereótipo do que é o autista. E muita gente carrega isso por ver no cinema, por ver em algum lugar, ver algum filme. O autista é assim, o autista é assado. As pessoas conhecem muito o autista nível 3, né? Eu falo que esse daí todo mundo bate o olho e fala, Mas só que muitas pessoas desconhecem principalmente o nível 1 e principalmente em mulher. Em meninas, né? Né? Então, a gente tem mais essa peculiaridade aí do autismo, porque é muito fácil você identificar um autista nível 3, Tem né? gente até que fala assim, o autismo de fulano é leve, né? Leve pra gente que não tem. Exatamente. Né? Mas pra quem tem, não é leve. Nossa, As de dificuldades jeito do nenhum. dia. A carteirinha, né? O cordão vem Isso. também ajudar eu essa queria- identificação. Fala um pouquinho pra gente sobre né? isso. Assim, a gente falou dos direitos. A gente falou sobre a fila preferencial. Que inclusive até já passei uma situação bem chata no aeroporto. Inclusive eu tinha colocado o cordãozinho do girassol nele. E aí tinha uma senhora atrás, bem assim. Mas esse menino não é de colo pra estar na fila preferencial. Não. Gente, mas eu fiquei ouvindo essa Acho que mulher eu vi falando. um podcast seu falando sobre isso, Eu né? falei? Das pessoas não sabem identificar. Não sabem. Não E aí eu sabe. fui escutando aquilo e aquela mulher cochichando atrás de mim. Aí tem uma hora que eu falei bem assim, falei bem assim, minha senhora, olha aqui essa placa. Que sinal é esse aqui? Eu falei, autismo. Então, os autistas têm direito de estar aqui na fila preferencial. E tem a questão da meia entrada. Como é que é? A questão do direito ao lazer, né? Tem direito à prioridade na fila, tanto em serviço público, parques, cinema. E também direito à meia entrada e do acompanhante. Diferente, às vezes, de O acompanhante também paga mais outra barato. pessoa com deficiência, que só tem para aquela pessoa, o autista, ele
tem esse direito também do acompanhante pagar, às vezes, meia entrada. Então no cinema, por exemplo, o acompanhante também tem direito à meia entrada. Não sabia disso. Em voo também de avião, né? O voo, o acompanhante tem direito a desconto de 80% da passagem, mas é necessário comprovar de que aquela pessoa realmente necessita de um acompanhante. Para questões de ir acompanhar um banheiro, a dar ali um alimento, né, para a pessoa, tá? Desde que comprove, né, é possível também. Aí que seria o direito ao transporte, né? Transporte. Aí sobre Isso é esse bem tema, a importante. gente, né, tem muita coisa aí hoje já reconhecido, né, de direito que a gente pode estar mencionando. Tem o a questão CIPTEA, né? de adquirir veículos com descontos, que o PCD já possui esse direito, o autista também possui de conseguir adquirir um veículo. Acho que a Carol até... peguei. Então, sobre esses direitos. Por exemplo, quem tem o direito, na verdade, não é o autista, é o acompanhante, de 80%. Só que eu fui tentar procurar sobre isso. Gente, é uma burocracia enorme. Que é de você desistir mesmo. Mas entendeu? é pra isso que Exatamente. Já o PCD, o desconto para o carro, eu vi uma facilidade, uma agilidade muito grande, assim. Para mim não foi um problema, foi bem rápido eu ter conseguido pegar com esse desconto, né? Acho que até porque já é um direito mais estabelecido, mais Isso. conhecido, né? Talvez esse da passagem aérea seja algo mais novo, que as pessoas ainda não Porque conhecem. o direito do PCD já é algo mais vivenciado. Exatamente. O cadeirante, assim, então eles já vivem aquele direito, eles já sabem que você tem direito, você vai exercer. Diferente da passagem aérea, por exemplo. E aí, no caso, não é porque é uma criança que não pode, por exemplo, ter o desconto para PCD em automóveis, né? No caso, o carro fica no nome do Miguel, né? Porque o desconto é dele. E eu achei bem prático, assim, principalmente se você contratar um despachante, já facilita mais ainda. Aí você pode também ter isenção de IPVA. Isso, de carro de até R$100 mil, você não paga o IPVA, enquanto você estiver com carro. Vaga de estacionamento, né? Tem Achei prioridade. tão legal a vaga de estacionamento. Eu vi no bacana. shopping esses dias. Eu achei bem legal. Curitiba, eu acho, não deles, não na vaga de estacionamento. Tá vendo sobre isso? Porque tem a questão do nível 1, nível 2 e nível 3, né? De funcionalidade, De suporte. de suporte. Eles só dão... só tem direito a estacionamento o nível 3 de suporte. Nível 2 e 1, eles fizeram essa diferenciação em Curitiba. Mas isso é muito complexo, até porque a criança nível 3, ela pode facilmente ir para o nível 2, nível 1, e a nível 1 facilmente pode, se não... com as terapias corretas, ir para o nível 3. O BPC? BPC, independente do nível de suporte, a pessoa vai ter o direito ao BPC ou tem alguma análise? Como é que é feito isso na Previdência? BPC, né, é uma benefício de prestação continuada, né, conhecido como LOAS. Ele é um benefício de assistência social, né, porque a Seguridade Social, ela integra saúde, previdência e assistência social. Então, o que isso significa? Não é necessário contribuir com o INSS para ter direito a esse benefício, desde que você se enquadre nos requisitos. Quais são os requisitos para conseguir o BPC? Ser uma pessoa com algum tipo de deficiência, seja ela física, mental, sensorial, intelectual, ou um idoso de 65 anos ou mais e ser de baixa renda, tá? Então, é um benefício para baixa renda que é necessário analisar toda a renda familiar para ver se seria possível. A lei hoje diz que é 1/4 do salário mínimo, né? Mas a gente consegue, às vezes, no judiciário comprovar que existem custos que podem justificar ser um pouco a mais a renda dessa família, mas para o INSS hoje, infelizmente, ainda é esse valor bem baixo, né? Que às vezes daí R$375 por pessoa da família, né? E hoje, o BPC LOAS saiu recentemente uma matéria dizendo que 61% dos LOAS concedidos é para pessoa com autismo, né? Então, isso assim, é um ganho muito grande para a causa, né? Hoje tem sido reconhecido o direito dessas pessoas com espectro do autismo. O próprio INSS tem costumado agora reconhecer esse direito, graças ao movimento, né,
crescendo a causa. Quando o INSS não reconhece, a gente recorre à justiça e os juízes têm concedido o direito a essas pessoas e não tem essa questão de nível, né? Pode ser nível 1, nível 2, nível 3, desde que seja uma deficiência que cause algum tipo de impedimento para aquela pessoa, seja ela criança ou adulto, né? Que incapacite para os atos da vida, tem algum tipo de impedimento. Aquele famoso, assim, consegui aposentar meu filho, né? Que as pessoas falam, na infância Eu eu escuto escuto muito isso. isso. Consegui aposentar meu filho. Não tá é recebendo... uma aposentadoria. Não é uma aposentadoria, né? Mas é importante falar sobre isso, né? Porque eu escuto demais. Porque a aposentadoria é um benefício permanente. Esse LOAS, ele é temporário, ele não tem um prazo certo. Desde que a pessoa se enquadre ali nos requisitos, continue sendo considerada uma família de baixa renda e tenha deficiência, né? Aí eu vou até fazer um link importante. Não é que o autista não pode trabalhar, ele pode sim. Inclusive, ele pode trabalhar, ter carteira assinada, contribuir para o INSS, aposentar depois por idade, aposentar por tempo de contribuição. Inclusive, a lei traz benefícios para que seja reduzido esse tempo, tanto de contribuição, né, quanto de idade para aposentadoria. Ele pode ter direito à aposentadoria por invalidez, desde que não seja uma causa pré-existente, mas se houver um agravamento durante ali o tempo que ele contribui com o INSS, que ele está trabalhando, né, ele também consegue aposentar. Em caso de auxílio acidente, né, algum acidente, não precisa nem tempo de carência para isso. A gente recebeu um casal aqui, que é das filhas. As duas filhas dele têm Niemann-Pick tipo C. E o pai sentou aqui, ele começou a falar sobre a doença, sobre célula, ele começou a dar uma aula pra gente. Um pai capacitado. E eu, na hora que ele parou de falar, eu perguntei pra ele assim, deixa eu te fazer uma pergunta, você é um pai que estudou ou você é um profissional dessa área da biologia ou da medicina? Ele, não, eu sou um pai que estudou. E a mãe completou, ela falou assim, a gente teve que estudar para ensinar até para os médicos, porque é uma doença muito rara, a gente batia nos médicos, mas falou, seu filho não tem nada não, é só uma barriguinha inchada, é só isso. Então assim, os pais, as famílias, dentro da realidade de cada um, óbvio, eles têm que se capacitar. Com certeza. Quem tem que saber o seu direito, primeiro de tudo, é você. Claro. Para depois você buscar um auxílio, eu tenho direito a isso. E para você querer buscar o seu direito, você tem que saber o que seu filho realmente tem, né? Então, quando a gente fala sobre capacitação, é isso. É igual um exemplo muito bom, que inclusive até o Thiago usa muito. Eu acho que você segue ele, né? Ele fala sempre assim, vamos dar um exemplo. Tem um grupo, você conseguiria dar uma aula agora para um grupo de aritmética, por exemplo? Poxa, não. Ninguém. Mas você tem um mês para você se capacitar em aritmética para poder dar essa aula. Você vai conseguir. Vai. Então, isso daí não quer dizer só o médico entende, só o profissional da saúde entende. Não. O conhecimento está para todo mundo. Você entra na internet, você consegue ver que o conhecimento está realmente para todo mundo. Então, a partir do momento que você fala assim, cara, eu vou aprofundar nisso, eu vou ver o que o meu filho tem, eu vou buscar todos os direitos dele. Você consegue, né? No caso das mães atípicas, elas têm algum direito em relação, no trabalho, em relação à carga horária? Olha, tem uma lei federal que diz que servidor público federal pode ter redução de até 50% se for necessário, né? For a única pessoa ali que tem a disponibilidade de estar com essa criança com autismo. Então, existe essa possibilidade. Essa lei, ela pode ser estendida para estados e municípios, né? Desde que o estado queira aplicar a lei federal, é possível. Se ele não tiver uma lei própria... O nosso Tribunal do Espírito Santo, ele aplica. Eu conheço servidoras que são mães atípicas e que têm carga horária reduzida. Eu também, lá em cima, lá em Domingos Martins e Marechal. Sobre essa questão de trabalho, também assim, o FGTS, ele pode ser retirado para poder auxiliar no pagamento de terapias, né? Então, assim, é realmente uma área que o direito do autismo tem sido, assim, está sendo em crescimento mesmo. É porque imagina o tanto de tratamento que a criança autista faz e a mãe tem que acompanhar, né? Vai fazer o quê? Então, ela tem que trabalhar ao mesmo tempo, tem que acompanhar. Por exemplo, o Miguel faz terapia todos os dias. Ele continua de 2 a 3. Só na sexta ele tá sem por enquanto. Olha o tempo que a gente começou com o Zedu,
né, o Zé Eduardo Coelho, que é um advogado familiarista, e um dia ele falou comigo, não sei, acho que foi até em off, que ele falou assim, Vinícius, as famílias, principalmente as mães, sempre recai no colo das mães, elas têm que tomar conhecimento de que a vida dela, a partir daquele momento, vai mudar. Às vezes ela tem que abrir mão da vida profissional, ela tem que, quase que se tem possibilidade, abrir vida de mão profissional, abrir vida de vida pessoal. E muitas vezes, quando o filho já está ali naquela questão de tô conseguindo dar os meus passos sem estar com o auxílio completo da minha mãe, aí vem a culpa. Será que eu posso me divertir? Será que eu posso trabalhar? Será que a minha vida pode continuar normal tendo meu filho? O meu filho precisa de mim, eu sou meu filho sou eu. Essa confusão toda. Então, as mães também estão muito incluídas nisso, nessa situação dos direitos dela, né? Elas têm que ter conhecimento disso. E a questão de saber os direitos, saber o que você tem, o que você pode fazer, até onde vai, envolve terapia, envolve muita coisa, né? Porque, e para quem não tem um familiar, né, nesse espectro, para quem não vive essa realidade, pode parecer, como a gente escuta muito, frescura, bobeira, essa geração, que aí é uma cambada de gente boba que fala assim, como a gente fala assim, o autista pode ser funcional. Gente, existe gente que não é do espectro autista que não é funcional. Não é verdade? Eu conheço gente que não tem nada e que não é nem um pouco funcional. Exatamente. Tá com 40 anos, sentado, vendo série, deitado, dormindo, fazendo nada. Você tem alguma coisa? Preguiça. Eu tenho o meu trauma. O ser humano é tão complexo que às vezes uma pessoa, muito entre aspas, normal, sem nada, ele não é funcional por causa de traumas que ele viveu. Então, assim, é muito raso. E burro. Uma pessoa que olha assim, transtorno do espectro autista. Você é autista? Coitada dessa mãe. Coitada dessa pessoa. Vai ter um filho que vai ter que carregar o resto da vida. Quando ela morrer, quem vai ficar com esse filho? E é uma coisa tão rasa, às vezes. Assim, e é uma preocupação muito grande mesmo das mães atípicas, né? Ainda mais quando o autismo é nível 3. Quem vai ficar com o meu filho quando eu morrer, né? Além de tudo, ela tem que se preocupar com isso, até quando ela for morrer. Que é a culpa, né? Você sente culpa até no seu pensamento de quando eu morrer, quem vai ficar com meu filho? As mães atípicas. Eu já tive um caso assim, né? Que a filha já tá com 20 anos, aí ela ia separar do marido e ela tinha carteira assinada, né? Era um valor superior aí que enquadrava o benefício LOAS e ela queria muito conseguir o benefício LOAS para a filha dela. Eu falei assim, olha, mas com esse, né, ela acho que ganhava R$ 1.600, eu falei assim, com esse valor a gente não consegue, tem que ser até um salário mínimo. E aí, no caso, eram só 2 pessoas dentro de casa. Aí ela, mas Suelen, se eu morrer, o que eu vou fazer? Eu dou banho na minha filha, ela depende tudo de mim, como que eu não consigo um benefício assistencial para ela? Eu vou ter que pedir para sair do meu trabalho, para eu tentar, para garantir alguma coisa para minha filha? Então, tem essa dificuldade das mães. Eu tô com um outro caso também, de uma mãe que ela é auxiliar de limpeza, né? Trabalha com faxina, tem carteira assinada. E aí, o filho dela tá com 3 anos. E ela falou, olha, eu preciso ficar em casa com meu filho, cuidando dele. Eu não tenho condições de colocar numa creche, né? Também não tenho como levar pra escola. E eu vou sair do meu trabalho para ficar em casa cuidando do meu filho. Eu consigo algum benefício? Aí, no caso dela, como ela vai sair do emprego, vai ficar em casa para ficar com o filho, nesse caso a gente consegue estar requerendo o benefício, né, no INSS. Inclusive, e ver se consegue. Questão de pais separados, é importante a gente falar isso. Quando a criança está dentro do transtorno do espectro autista, tem questões também que tem que adicionar na pensão, né? Pelo que eu entendi, a juíza leva em conta também o transtorno na hora de fazer o cálculo ali da pensão, até porque aquela mãe tem que abdicar a maior parte do tempo dela em estar acompanhando com a criança e muitas vezes, não como tem você como falou, ter uma renda. Não tem como ter uma renda. Então, é importante a gente falar isso também para as mães atípicas que estão assistindo. E recentemente eu fiz a carteirinha de identidade do Miguel, e eu tive a opção de colocar o símbolo do autismo e eu achei bem legal. Eu queria saber como funciona a carteirinha mesmo do autismo. Eu sei que a gente tem o CIPTEA, que a gente entra dentro desse sistema, e é um sistema da internet. O CIPTEA, você faz um cadastro, e esse cadastro, ele necessita do laudo médico, ele necessita, assim, você fazer um cadastrão bem completo. No Espírito Santo, não tinha até pouco tempo. Agora, Vitória, eu não sei se Vila Velha, mas eu sei que Vitória, sim. Mas para os outros municípios, quando a gente vai tentar fazer, a gente não consegue. Dentro dessa carteirinha, a criança já tem automaticamente direito a
transporte, direito à vaga de carro, quando você coloca. E eu acho que prioridade. Ele já, quando ele tem essa carteirinha já vem com tudo isso. Então, você não precisa levar uma coisa para o carro, você tem que ficar apresentando o tempo todo o laudo, porque o CIPTEA, ele já vem com isso, porque ele tem que passar por uma averiguação de laudo, de tudo. Eu não tenho certeza disso, a gente pode depois ver, mas o que eu vi mais ou menos sobre isso do CIPTEA Então facilita muito, né? Evita os desgastes de você estar ali mostrando o laudo. E essa carteirinha é bem interessante, só que realmente ainda não é uma realidade de todos os municípios, entendeu? Na Grande São Paulo já é bem aceito, bem... Todo mundo já entende sobre isso. É de prefeitura para prefeitura, então eu acredito que sim. Se vincular a esse... Eu acredito que CIPTEA. sim. CIPTEA. E tem a carteirinha que vai até, que levou, uma lei que levou até o nome do filho do Marcos Mion, que eu também não vou saber falar detalhes, mas quem estiver assistindo, tiver interesse, joga no Google para fazer também, porque, pelo que eu entendi, é nível nacional, essa carteirinha. Sim, foi essa lei aí que criou, né? A CIPTEA é a carteira de identificação, né, da pessoa com transtorno do espectro autista. E aí a gente cai em uma questão muito importante. Você vê que nós temos direitos, temos leis, e muitas vezes as pessoas ainda têm tanta dificuldade de conseguir coisas tão simples, né? Vocês imaginam as pessoas mais do interior que não têm toda essa informação. Eu tive um paciente que foi um caso muito difícil, porque a mãe morava realmente no interior, na roça mesmo, não tinha internet, e eu tentando capacitar aquela mãe, eu falava, cara, como é que eu vou fazer? Ela não tem acesso à internet, ela não é alfabetizada, ela vê o filho dela em crise 24 horas, ela não sabe como fazer, o que fazer. Então, você imagina para essa mãe ter noção do que é lei, o que ela tem direito, o que ela não tem. Então, é uma responsabilidade muito grande de nós profissionais da saúde, digo psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, médicos, especialistas ou não especialistas, que a gente tenha esse olhar mais acolhedor para essas famílias que precisam de saber quais são os direitos dela. Então, muitas vezes a gente está no pronto-socorro, naquela agitação, vem uma criança que você sabe que é uma criança autista. Pô, senta com aquela mãe, troca uma ideia com ela, entendeu? Fala, você tá precisando do quê? Vou te indicar isso e isso, você sabe que seu filho tem direito a isso, sabe? Conversa, chama aquela mãe para você, porque muitas vezes ela não vai ter outra oportunidade de estar com um profissional de saúde para poder falar com ela algumas coisas. Que aí volta Direcionar aquele papo também, das né, realidades, né? Pro local onde ela pode estar requerendo esse direito. Direciona, fala, olha, procura alguém, um advogado pode te ajudar nisso, vai atrás, olha na internet. Eu sempre falo, gente, a gente tem vídeos riquíssimos na internet. Para você ter ideia, né, eu falo muito do Thiago Castro porque eu sou da certificação dele, mas ele tem um curso gratuito no YouTube, entendeu? Então, eu sempre que eu vejo essas mães que não têm condições mesmo de estar comprando, de fazer, eu falo, cara, entra, olha aqui, eu passo o link, olha, vamos estudar, vamos capacitar, porque o seu filho precisa de você. E hoje não é só a questão da falta, às vezes, de informação, mas de o acesso também a meios digitais. Com certeza. Né? Hoje, como está tudo muito, né, informatizado, eu tenho uma assessoria previdenciária, né, a Prévia Auxílios, e é justamente nesse intuito de poder facilitar o acesso às pessoas a alguns tipos de serviços, né? O INSS hoje, ele é todo digital. Se você chega hoje numa agência do INSS para ser atendido, para tirar uma dúvida, você não entra. Você tem que fazer um agendamento prévio ali. Então, às vezes, você está tratando ali, às vezes, da realidade de uma pessoa, né, que não tem acesso à internet, não tem um celular para você poder baixar um aplicativo, que não tem esse conhecimento, às vezes, de um interior, né? Então, é necessário também essa questão de poder facilitar, né, para a pessoa estar entrando com requerimento, né, do seu direito, né? Isso aí. Principalmente esse benefício LOAS. Muitas vezes, assim, eu vejo que, assim, óbvio que a tecnologia não vai deixar a gente olhar para trás nunca mais. Mas é uma distopia, muitas vezes, entre onde a gente vive e, por exemplo, os governantes, né? Quem faz as leis, Exatamente. Quem governa. Para quem que eu estou governando? Que realidade, a gente né? até brinca, assim, infelizmente a gente brincava com isso muito, né? Eu trabalho com área infracional
E às vezes a gente viu umas coisas que a gente pensava assim, gente, a gente está no Brasil ou na Suécia? A gente está vivendo uma realidade nórdica? O que a gente está vivendo? Porque as leis que eles dão aqui para o mundo real é inexequível. Como é que você vai digitalizar, por exemplo? Infelizmente, quem é que precisa muito em agência do INSS buscar previdência? É o engravatado da Praia do Canto? Ou é aquela mãe que tem uma família que mora em São Pedro? Exatamente. Ai, não, olha, o nosso serviço hoje é todo digitalizado. Nós não temos mais papel. É só você entrar no site www. Aonde que entra? Aí aquela pessoa vai olhar aquilo e vai assim, que porra é essa? O que eu vou fazer? O que eu faço? Ah, não vou não, dá muito trabalho, sabe? E dá Aí muita desiste, dó. Aí é desiste. o que eu vejo muito. Desiste no meio do caminho. Não sabem como conseguir, Não acaba sabe. desistindo e vai deixando. Muitas vezes chegam mães do materno infantil, lá do IMABA, seja de onde for, ou realizou exames em outros locais, eles chegam com um papelzinho assim, com um QR Code pra mim. Aí eu falo, não, eles me falaram que é o resultado do exame. Sim. Eles nem explicaram, olha, você precisa entrar, você precisa imprimir. Às vezes nem sabe o que é isso. E muitas vezes a gente depara com profissionais que não têm paciência. Fala, ó, isso aqui eu não sei ver exame, não. Isso aqui você vai pra casa. E para criança e adolescente tem uma facilidade, muitas vezes, que o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, quem pode agir também em favor da criança e adolescente é o Ministério Público. Então, assim, eu trabalhei com promotores, por exemplo, que uma mãe com um filho que precisava de alguma coisa, de uma medida protetiva, alguma coisa, buscava um promotor. Eu cansava de ver aquele promotor receber os dois, atender, e ele já ajuizava uma medida protetiva numa vara da infância e juventude. Está até aposentado hoje, Dr. Clóvis. Eu cansei de ver Dr. Clóvis atender famílias e famílias e famílias e sair dali com a medida protetiva. Tem outra promotora também, doutora Jéssica. Eu cansei de ver a doutora Jéssica. Vinícius, vamos resolver isso aqui, essa família está precisando. Tem essa facilidade para crianças e adolescentes. Então, muitas vezes não tem condições de pagar um advogado, de pagar uma advogada. Vou procurar a Defensoria Pública. A gente sabe que o quadro da Defensoria Pública no Estado também é muito reduzido. Às vezes o defensor vai na cidade uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias. Mães, pais que tenham filhos, filhas, crianças e adolescentes que precisam de algum auxílio, de alguma coisa e não está conseguindo, busquem um promotor que atua na sua cidade. Porque ele vai agir dentro da lei no que ele pode fazer por você. Nem que ele faça um encaminhamento, né? Para a própria defensoria. Exatamente, né? exatamente. E o que eu acho legal também, eu sempre aconselho, às vezes uma mãe que acabou de descobrir que é uma mãe atípica, né? Conversem com outras mães atípicas. Isso. As mães atípicas, elas se acolhem de uma maneira muito bonita, gente. É muito bonito. Então, às vezes, assim, entra num grupo de WhatsApp, porque lá ela vai uma ajudando a outra. Meu filho hoje aconteceu isso. Ai, aqui em casa fulana, também. eu não tô conseguindo tal tratamento, nem pelo SUS, nem pelo plano. Faculdade tal tá com atendimento gratuito. Às vezes uma associação aqui, por exemplo, tem a Mais, que tem vários tratamentos também. Então, conversem, porque é a melhor forma. Eu faço parte, a minha pós-graduação em neuropediatria é aqui na Enseada do Suá, né, a AFIA. E a gente atende a cada mês, a cada 2 meses, a gente faz atendimentos gratuitos. E as mães falam uma com as outras, então, né? é muito legal. Então, às vezes, isso. elas não sabem, não têm o conhecimento mesmo, aí vai uma fala com a outra, aí a gente tá tendo bastante paciente, isso é bem interessante de deixar também para elas poderem saber, né? Sim. Isso é bem legal. E uma coisa que eu tava conversando com a Suelen é que ela encontra muita dificuldade, muitas vezes, de passar, né, para poder conseguir o benefício, que são os laudos mal feitos, né, Su? Muitas vezes, aí quando eles falam assim, mas só exigem o laudo do especialista, mas muitas vezes não é nem só isso, é porque eles não falam nada. Paciente portador de autismo, CID, isso, pronto, fim. É importante, né, a gente deixar aqui registrado para poder orientar as mães também, quando for no médico, pedir algum laudo, pedir para o médico detalhar os sintomas também, né? Não é só colocar ali um CID, gente, paciente o meu laudo com autismo. tem 5 páginas. Eu tiro um dia inteiro para fazer o laudo do meu paciente. Então, não é uma coisa realmente que você tá ali no consultório que você vai fazer rapidão. Mas se você só tem aquele momento, que seja uma coisa mais completa, né, Su? Porque isso, assim, Que às vezes ajuda atrapalha muito. depois a gente requerer um direito, né? Muitas vezes não aceitam, né? Aí Não pedem tá para bem voltar. detalhado, enfim. Então é isso. Eu queria agradecer a presença das duas. Obrigada. Obrigado pelas informações Eu prestadas. queria agradecer, estou muito feliz de estar aqui podendo passar um pouquinho
de conhecimento para essas mães, né? Como que é importante a gente poder se capacitar para saber quais são os direitos dos filhos de vocês. Sim. Espero aí que a gente tenha trazido informações importantes e que ajude muitas famílias. Isso aí. É isso. Então, ó, você que está assistindo a gente, busque informação. Se você conhece uma pessoa que passa por isso, manda para ela. Vai ajudar muito, tenho certeza. Curte, compartilha, segue nosso canal do YouTube, no Instagram. Manda no grupo da família. Manda no grupo da família. Quer contar história? Manda para mim, manda para Carol. A gente vai te responder. Nem que demore um pouquinho, a gente vai te responder. E é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.